E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar um mistério que muita gente acha que já resolveu. Nossa missão é entender o verdadeiro e super complexo objeto de estudo da geografia. Sabe aquela visão tradicional que muita gente aprende na escola? Pois é, as fontes mostram que rolou uma verdadeira revolução teórica que mudou completamente o jeito de entender o mundo. Vamos mergulhar nessa? Afinal, a geografia é só aquele estudo de mapas, de memorizar as capitais dos países e os tipos de clima? O senso comum adora reduzir essa ciência a um simples exercício de memória escolar. Mas olha, a realidade teórica passa bem longe disso. A coisa é muito mais profunda e interessante do que simplesmente decorar os nomes espalhados pela superfície do nosso planeta. Para entender essa evolução, a gente vai seguir um roteirinho rápido de 6 passos, tá? Primeiro, muito além dos mapas. Segundo, a crise e a renovação. Terceiro, a revolução de Milton Santos. Quarto, o que é espaço geográfico. Quinto, fixos, fluxos e ações. E para fechar, por que a geografia importa. Então, ponto 1. Muito além dos mapas. Saber os nomes dos lugares é só a pontinha do iceberg. Para começar, a gente tem que falar sobre um termo bem forte: o analfabetismo geográfico. Lá pela segunda metade do século XX, principalmente nos Estados Unidos, esse conceito virou o centro das atenções para descrever como a sociedade em geral ignorava completamente as dinâmicas reais do espaço. O resultado prático disso? Um verdadeiro desastre. Investidores perdiam rios de dinheiro porque não entendiam a cultura e a dinâmica dos lugares onde estavam colocando a grana. Até economistas e sociólogos erravam feio nas suas análises. Isso provou de uma vez por todas que fazer mapas, a cartografia, é uma coisa, mas entender o espaço geográfico real, cheio de vida, é outra história completamente diferente. E tem essa frase do Yves Lacoste, de 1976, que é um soco no estômago: a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Elas escancaram a realidade histórica super pesada. Durante muito tempo, mapear territórios, relevos e saber quem morava em cada lugar era essencialmente uma ferramenta militar estratégica. Servia para dominar territórios e manter vantagens em batalhas. Era um conhecimento altamente ideológico e totalmente agarrado ao poder do Estado. Isso nos leva ao ponto 2, a crise e a renovação. Claro que a disciplina não podia continuar sendo só o braço direito de estratégias militares, né? Nos anos 70, a coisa estourou e a área passou por uma crise epistemológica enorme. As fontes trazem um conceito que chama muito atenção, definindo a geografia da época como a viúva do espaço. Mas por que esse nome dramático? Acontece que a ciência fracassou em focar no seu próprio objeto. Ela pegava bases da história, da natureza pura, da economia neoclássica e esquecia o principal. Acabou trocando o espaço real da sociedade por abstrações vazias, deixando a própria essência de lado. E foi aí que o jogo virou, rolando uma baita mudança de paradigma. De um lado tinha a geografia tradicional, ancorada em modelos matemáticos, querendo ser super neutra e olhando só para a natureza de um jeito mecânico. Mas do outro, surgiu a geografia crítica. Essa galera chegou botando o pé na porta, questionando tudo e dizendo que era preciso olhar para as relações sociais, para as dinâmicas de poder e para as contradições do capitalismo. Finalmente, o espaço em si virou o astro principal do estudo. E o grande mestre desse novo momento entra agora, ponto 3, a revolução de Milton Santos. A gente não pode falar sobre a epistemologia dessa ciência, especialmente no Brasil e na América Latina, sem colocar os holofotes no geógrafo Milton Santos. O trabalho dele foi um divisor de águas absoluto. A partir de 1978, com a publicação do livro Por uma Geografia Nova, ele basicamente organizou a casa. Ele pegou aquela ciência em crise e entregou para ela uma base rigorosa e um objeto de estudo claro e definitivo. Mas o que é esse objeto de estudo, afinal? Vamos para o ponto 4. O que é espaço geográfico? Para ir direto ao ponto, a sacada mais genial aqui é entender que o espaço não é só um monte de rios, montanhas e florestas. Ele não é um palco passivo onde a vida apenas acontece. Na teoria de Santos, o espaço é um híbrido inseparável, metade sociedade, metade natureza. A nossa vida em comunidade, o trabalho humano do dia a dia e as tecnologias que a gente inventa, tudo isso transforma a natureza e cria esse novo espaço humano o tempo todo. A riqueza dessa ideia é fantástica, dá uma olhada nesses componentes. O espaço age como uma verdadeira testemunha ocular da história. Ele guarda nas suas formas físicas a memória de economias e modos de produção do passado que continuam existindo lado a lado com o presente.
Ele é o produto direto de como a gente se relaciona com a natureza, movido intensamente a trabalho e inovação técnica. Em resumo, o espaço nunca está parado. É um processo dialético, dinâmico e em constante mutação. E como a gente entende isso na prática? Ponto 5. Fixos, fluxos e ações. Para não deixar essa teoria complexa voando solta, as fontes usam os pares de conceitos que funcionam como engrenagens. Primeiro, os fixos, que são as estruturas paradas, os prédios, as rodovias, as fábricas. E os fluxos, que são a energia, as pessoas e as mercadorias correndo sem parar por essas estruturas. Um não faz sentido sem o outro. Outra dupla incrível é objetos e ações. É fascinante pensar que uma estrutura gigante de concreto, como um viaduto, não tem nenhum significado sociológico se você tirar a intenção humana e a ação das pessoas que transitam por ele todo santo dia. Tem mais um par importantíssimo para fechar essa dinâmica de escalas: as horizontalidades e as verticalidades. As horizontalidades são nosso cotidiano, a relação de vizinhança, o comércio local ali da esquina. Em paralelo, o espaço é atropelado pelas verticalidades, que são os vetores do mercado global, as grandes redes de cooperação financeira que nem ligam para fronteiras. O espaço de hoje obriga essa nossa rotina local a conviver e, muitas vezes, bater de frente com essas redes globais gigantescas. Ponto 6. E, finalmente, por que a geografia importa? Chegando na aplicação real, por que entender tudo isso importa no nosso dia a dia? Porque usar essa lente crítica nos dá a capacidade de atacar as raízes dos dilemas sociais, e não só observar os sintomas. Fica possível desvendar o porquê de existir tanta segregação espacial nas metrópoles, entender que a favelização segue uma lógica cruel de posse de terra, e até conseguir mapear a geografia da violência. Aquela disciplina descritiva vira, na verdade, uma ferramenta poderosa para o planejamento da sociedade, expondo como os sistemas econômicos e políticos exercem poder sobre a vida das pessoas. Para encerrar o nosso papo, fica esta provocação. Como as nossas ações humanas mais banais do dia a dia produzem e moldam ativamente o espaço geográfico ao nosso redor agora mesmo. Lembre-se, nenhuma paisagem está congelada no tempo. Tudo que está lá fora é o resultado direto do trabalho humano, das heranças que o passado deixou e das intenções sociais de hoje. O convite aqui é parar de ver o espaço como um mero cenário estático e passar a entender ele como a própria vida em sociedade acontecendo. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.